Irmãos, hoje os irmãos perceberam, nós estamos ali com os elementos da ceia e nós vamos falar sobre ceia. Já há algum tempo nós estávamos programando falar sobre isso, sobre ceia do Senhor, ou algumas comunidades chamam de Santa Ceia. Só que a gente percebe que durante o tempo, primeiro que nós vamos tratar que é um memorial, só que ele não é muito mais que um memorial, é uma realidade espiritual. Então a gente percebe que durante muito tempo isso foi tratado de forma displicente, e hoje algumas comunidades tratam a ceia assim, vamos fazer lá alguma coisa. E a gente percebe que a ceia, ela tem uma seriedade muito grande. Primeiro que é uma ordenança, né? O Senhor nos ordenou para fazer uma ceia, juntamente com o batismo. É uma ordenança e nós temos que partir o pão de forma séria, não com brincadeiras e não com displicência. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo de si. A ceia, essa ceia aponta para a Páscoa do Velho Testamento. E aí nós percebemos a coisa interessante. Vocês lembram lá do cordeiro lá no Velho Testamento, quando o povo saiu do Egito? A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado e o sangue foi passado nos umbrais para que o anjo da morte não atingisse os filhos dos israelitas, dos judeus. E aquele cordeiro apontava justamente para o Cordeiro Santo, que é Cristo. E aqui na mesa nós percebemos passado e presente junto. Nós percebemos o Cristo, o Senhor, o Cordeiro vivo, partindo o pão, sendo ali a referência daquele cordeiro que foi imolado no Velho Testamento. Ou seja, o cordeiro do Velho Testamento apontava para o Cordeiro Santo, para Cristo, e o Cordeiro Santo estava ali naquela mesa partindo o pão. Olha que coisa maravilhosa. Olha que o passado e o presente se cumprindo ali naquele momento da ceia. E a ceia ela foi instituída por Jesus na noite em que ele foi traído. E essa ceia era o dia da Páscoa. Lucas 22, 19 e 20 diz assim: e tomando o pão, falando sobre Jesus, Paulo falando sobre Jesus, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Esta expressão, tomou um pão e tomou o cálice, ela é interpretada hoje em algumas comunidades como apenas um pão. Algumas comunidades na hora da ceia, a comunidade pega um pão somente, e as pessoas partem daquele pão, e pega um cálice também, e as pessoas bebem daquele cálice. E aí nós vamos estudar um pouco mais para frente, algumas situações a respeito disso. Então, um pão, algumas comunidades pegam, alegando que o Senhor Jesus Cristo tomou um pão. Então, nós já vamos adiantar que alguns estudiosos dizem: não, pegou um pão porque tinha 12 pessoas. Se tivesse 250, a gente pegaria mais pães. Mas é só para a gente explicar, como eu disse, nós vamos falar sobre a ceia. O que algumas comunidades, as outras comunidades fazem, o tempo, qual que é a periodicidade que elas participam, o que elas creem e o que nós cremos a respeito do assunto. Então, só para a gente deixar claro que um pão aqui, algumas igrejas, algumas denominações, pega apenas um pão e parte do princípio de que cada pessoa tem que participar daquele pão. E pega o cálice também e participa daquele único cálice.
Correto? A Santa Ceia do Senhor foi ordenada por Jesus para que acontecesse por toda a posteridade. E ela é uma lembrança viva do que? Quando nós olhamos para... A Karen leu aqui Atos, quando Jesus estava subindo, sendo assunto aos céus, e aqueles anjos dizem, ó, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que está subindo, ele vai voltar. Então, quando nós celebramos a ceia, quando nós partimos o pão, tomamos do cálice, o que isso lembra de nós? O que você lembra sobre isso? E aí é uma lembrança viva do quê? Da morte e sacrifício de Jesus na cruz pelos nossos pecados. Primeira lembrança, morte e sacrifício de Jesus Cristo na cruz pelos nossos pecados. É uma lembrança viva. Quando você participa ali, pega o pão e toma do cálice, a primeira coisa que você tem que lembrar, poxa, isso daqui eu estou lembrando do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Segundo, a nossa atração naquela cruz, porque a Bíblia diz que nós fomos atraídos. Quem foi atraído? Eu fiz? Não, a minha natureza perversa, a minha natureza pecaminosa foi atraída em Cristo Jesus naquela cruz, uma coisa que nós lembramos. Segundo, a morte de nossa natureza pecaminosa. Se eu fui atraído e na ressurreição o Senhor nos deu uma nova vida, a minha natureza pecaminosa foi naquela cruz. Terceira, a obra de amor de Jesus por nós. Aliás, quarta, a obra do amor de Jesus por nós. Isso é uma outra coisa que, assim que nós pegamos, nós temos que lembrar. Por que o Senhor fez isso? Até a gente estava falando aqui quarta-feira, você já fez essa pergunta? Senhor, mas por que o Senhor converteu o meu coração? Olha para a sua vida, e eu estava olhando, eu estava discutindo aqui, eu, o Fernando e o Marco na sexta-feira. Irmãos, se nós tivermos uma fagulha de sinceridade, nós vamos ver que nós não tínhamos absolutamente nada em nós mesmos que merecíamos o amor do Senhor. Vamos ser sinceros. Quando eu olho para a minha vida, olho para o meu passado, eu digo, Senhor, muito obrigado, porque eu estaria morto ou preso. Entendeu? Agora, olha para a tua vida e vê se você tem alguma fagulha de merecimento para o Senhor ter convertido o teu coração. Se você achar que você não tem, bom, aí então você é nascer de novo. Agora, se você achar que você, não, eu estou aqui porque eu mereço, então eu acho que melhor nós não entendemos nada do Evangelho. Por isso, até hoje, irmão, nós partimos o pão e bebemos do vinho. Mais que um memorial. Como eu disse, a ceia, ela é muito mais que um memorial. Ela é uma realidade espiritual. Ela é uma comunhão. Ela é uma comunhão da igreja. Como eu disse aqui na oração, às vezes assim, eu vou à igreja. Isso aqui não é igreja, esse aqui é um espaço físico onde a igreja se reúne. A igreja somos nós. Diz assim, eu vou à igreja. Quem é o pastor da tua igreja? Eu voltei da igreja. Quando nós sairmos daqui e formos para as nossas casas, a igreja vai para as nossas casas. A igreja somos nós. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, lá na minha casa tem uma esposa, lá na casa de vocês estão reunidos no nome do Senhor, lá está a igreja reunida. Aqui é um espaço físico onde nós temos aqui as pessoas que vêm e nós glorificamos o nome do Senhor todos juntos. Mas não significa que este espaço físico é igreja. Aqui é simplesmente um espaço físico. A hora que nós formos embora, isso aqui vai continuar e se vier o dono aqui derrubar, ele vai derrubar o espaço físico. Só que a igreja, ela continua. A igreja somos nós, o corpo do Senhor. Além disso, como eu disse, é uma realidade espiritual e ela não deve ser realizada de forma negligente, de forma despreparada, de forma relaxada. Tá? A Santa Ceia ela precisa ser feita, ser realizada de forma com singeleza de coração, com temor, entendeu? Não também com choro. Claro que quando nós olhamos para os nossos pecados, nós choramos e pedimos misericórdia do Senhor, mas com alegria, voltando na fala da Karen, de que o Senhor Jesus voltará. Ele voltará para buscar a igreja dele, não a comunidade cristã de Londrina, presbiteriana, batista, metodista, católica. Ele voltará para buscar a igreja dele, entendeu? Qual é a igreja dele? É o povo dele, a noiva que ele vem buscar. Também uma outra divergência que há de comunidade para comunidade é com relação à periodicidade da ceia. Algumas igrejas fazem a ceia todas as vezes que se reúnem.
outras uma vez por semana, outras uma vez por mês, como é o nosso caso, outras uma vez por ano. Então, são assim, cada comunidade entende que tem que ser dessa forma. E aí, particularmente, eu penso que a quantidade de vezes que é partido o pão, eu acho que não é o mais importante, a quantidade de vezes, mas a forma como é feita isso. A sinceridade como é feito isso, o respeito, o zelo e o devido valor que se dá a isso. Acho que isso é muito mais importante do que, eu faço todo dia, eu faço uma vez por semana, eu me vanglorio porque eu faço só uma vez por mês, ou eu faço uma vez por ano. E aí Paulo, ele começa a dar umas instruções. E Paulo parece que ele dá umas orientações a respeito da ceia, para aquele povo. E o que nos mostra aqui, o capítulo 11, é que a ceia estava sendo realizada de forma equivocada por aqueles irmãos da igreja de Corinto. E Paulo trata da ceia da mesma forma que ele trata da conduta daquela igreja, da divisão entre eles e das contendas que tinha naquela igreja, que não eram poucas. E aí ele fala aí no primeiro, voltando um pouquinho, Coríntios 11, de 20 a 22, ele diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tende porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Paulo está repreendendo aquela igreja na forma como eles estavam fazendo a ceia, como eles estavam partindo o pão. Ou seja, havia uma confusão e aquela igreja estava fazendo qualquer outra coisa, qualquer outra festa, menos a ceia do Senhor. De repente um churrascão lá, estava fazendo uma confraternização qualquer, mas não estava fazendo a ceia do jeito que ela era. Até anotei aqui, os irmãos daquela igreja parece que estavam confundindo a ceia do Senhor como uma reunião qualquer, uma festa onde cada um levava ou retirava a sua parte e deixava os outros irmãos sem participar. Percebe o que diz o texto? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Parece que o pessoal ia lá para essa reunião e cada um pegava a sua parte, saía e deixava os outros sem participar. Então, não era o exemplo, não era o modelo, não era essa a ceia do Senhor. Os pobres eram deixados de lado, e isso levou o apóstolo a escrever na carta as orientações sobre a forma correta da ceia do Senhor. Nesta ceia que os irmãos participavam aqui, os pobres eram deixados de lado, porque às vezes o que parece é que eles não tinham muito, então os ricos pegavam a sua parte, partiam o seu pão de forma diferente, e Paulo vai então e dá uma orientada neles, dizendo: olha, vocês estão fazendo errado, não é assim que se procede na casa do Senhor. Então, aí nós vamos para justamente o texto que nós lemos, 1 Coríntios 11, 23. E é interessante que Paulo ele começa assim, porque eu recebi de quem? Foi do Pedro, do Paulo, do João? Não, eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei. Eu recebi essa revelação. Quem me falou como que tem que ser a ceia, não foi fulano, ciclano e beltrano. Quem me falou como deve ser a ceia foi o Senhor. Então eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E olha que interessante, Paulo fala aos Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, com relação à ceia. Mas um pouco mais para frente ele fala aos Gálatas a mesma coisa. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Percebe a comparação? Eu aqui estudando, Paulo dá uma importância tão grande na revelação que ele recebeu do evangelho, quanto a revelação que ele recebeu da ceia do Senhor. Porque tanto o evangelho que ele recebeu e que ele anunciou durante toda a vida dele, quanto a ceia, o modo de participar da ceia, ele recebeu do Senhor. E a gente brinca dizendo que Paulo era uma pessoa que não se importava com o conhecimento, porque ele transmitia o conhecimento. Olha, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, entendeu? Desse jeito, assim, assado.
A mensagem e o ensinamento vieram diretamente do Senhor para transmitir à igreja de Corinto. E se foi transmitido à igreja de Corinto, eu recebo essa palavra como palavra do Senhor, porque veio do Senhor, através de Paulo, para aquela igreja. E se é palavra do Senhor para Paulo, através daquela igreja, é palavra para nós também. Então, o que nós recebemos hoje é palavra do Senhor. Então, Paulo faz menção do quê? Ele faz menção da noite da traição. Diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha que interessante. Todos os evangelhos falam da ceia. Todos os evangelhos. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles falam da ceia. E todos eles, nos versículos que antecedem a ceia, isso está em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 13. Todos esses, os evangelistas, todos os evangelhos falam da ceia. E todos eles, os versículos que antecedem a ceia, apontam para a última ceia. A última ceia que o Senhor estava comendo com os seus discípulos. A última ceia que ele estava participando. Só que João, ele relata uma coisa interessante. Vocês já ouviram isso? João relata que no meio da ceia, Jesus Cristo pega uma toalha, esse jogar nas costas não está na Bíblia, mas ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos apóstolos. Ele começa a lavar os pés. Aí diz assim, poxa, mas por que lavar pé? Nós temos que entender que esse povo vivia num local de deserto, num local que tinha muita areia, muita poeira, e eles andavam de sandálias e não tinha meia. Entendeu? Então, o lavar pés fazia parte da hospitalidade. Quando você chegava, tinha que lavar os pés. E Jesus pega a toalha e começa a lavar os pés de todos aqueles discípulos. E Pedro, logo de cara, já começa a dizer, aproximando-se, pois, de Simão, Pedro, ele diz, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Por quê? Porque essa era uma tarefa dos escravos, era uma tarefa dos servos. Era uma tarefa que não exigia muita habilidade. Era pegar uma água ali, pegar uma toalha, uma bacia e lavar os pés. Mas eu quero dizer o seguinte, que Jesus, neste momento, ele assume a parte mais baixa. Ele assume a parte de servo, a parte de... Quando nós vamos pegar lá Filipenses 2, de 5 a 8, esse aqui, assumindo a forma de servo, uma tradução é escravo mesmo. É a parte mais baixa, é de servir. Ele diz ali, tendo em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Uma coisa interessante, Jesus não precisava disso, mas ele fez isso por amor a mim e amor a você, amor à senhora. Ele fez isso para que nós pudéssemos ter comunhão. Ele não precisava passar por isso, vamos ser sinceros, mas ele fez isso por amor, para converter eu e você, para arrancar você e você e você e você daquele mundo de pecado que você vivia e trazer para o reino do Filho do seu amor. Para converter, a gente chama que é mudar o alvo, né? É você indo para o inferno e vai para o céu. Vocês já pararam nisso? Pensar nisso? Que o Senhor fez por mim e por você? Nós que caminhávamos a passos largos, nascemos caminhando a passos largos para o inferno, e o Senhor foi lá e disse, não, você vem cá. Eu quero vida eterna para você comigo. Toda vez eu cito, o pessoal está até enjoado já, Efésios 1, que diz assim, que Jesus Cristo está sentado nas regiões celestiais. E aí em 2 ele diz assim, que nós estamos sentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Olha que coisa maravilhosa. Cristo está sentado nas regiões celestiais à destra do Deus Todo-Poderoso, à destra da majestade. E você, pela fé, está sentado juntamente com Ele. Irmãos, isso a nossa mente não consegue compreender. Mas uma coisa é certa, eu creio nisso porque está escrito na palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Irmãos, e Paulo esclarece como Jesus conduz a ceia. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue,
Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor, até quando? Até que ele venha, até que ele volte para buscar o seu povo. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Aqui tem outra situação. Algumas comunidades baseadas nesse texto, nessa expressão, isto é o meu corpo. Na Idade Média, mais ou menos, surgiu um pensamento teológico chamado transubstanciação, que significa o seguinte, que a hora que o sacerdote ou o padre, o rabino, sei lá quem, que vai pega o pão e ora, neste momento o pão se transforma no corpo de Jesus Cristo. E a hora que ele pega o cálice e ora, o cálice se transforma no sangue. A Bíblia não dá base, nós não cremos dessa forma. E eu vou pegar um versículo aqui que sustenta que não é isso. Nós não cremos. O pão não se transforma no corpo, o vinho não se transforma no sangue. Há outras comunidades que dizem assim, não há transformação. Há outro pensamento teológico chamado consubstanciação. É esse palavrão mesmo, que o pão contém fragmentos da carne, o vinho contém alguma coisa do sangue. Também nós não cremos assim e não tem base. Tem base por causa aqui, ó, de Mateus 26 e 29, que nós temos como princípio que a própria Bíblia explica a Bíblia. E digo-vos, o próprio Jesus falando, e digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, meu amigo, o fruto da videira, ou o vinho ou o suco, vai continuar sendo fruto, vai continuar sendo suco e sendo vinho. Entendeu? Do fruto da videira. Então, nós não cremos em transubstanciação e nós não cremos em consubstanciação. Mas como nós estamos falando da ceia, que os irmãos saibam que existem algumas comunidades que creem desta forma. A proclamação do evangelho na ceia, os irmãos acham que é a proclamação do evangelho? Olha só. 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Essa mensagem é uma proclamação do evangelho. Até que ele venha é uma declaração de que Jesus voltará. Vocês creem nisso ou não? Jesus vai voltar ou não vai voltar? As pessoas dizem que não vai voltar, que isso é uma falácia dos crentes, mas Jesus vai voltar, pode ter certeza disso. Quando? Aí é outra pergunta que não tem resposta, mas que ele vai voltar, ele vai voltar. E nós, como cristãos, esperamos ansiosamente. Como diz o Marco, eu amo demais a Carla e meus filhos, mas se Jesus voltasse hoje seria muito bom, né? E nossa oração é essa, ora vem, Maranata, né? Ora vem Senhor Jesus. Estamos aqui como cristãos, vamos deixar? Não, vamos ganhar, porque deixaremos este mundo perverso, este mundo difícil e vamos para uma realidade espiritual morar com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, a partir do versículo 27, então, aqui é que começam as discussões. Até o versículo 26, então só tem essa questão do pão, mas no versículo 27, aí começa assim. Por isso, 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Tenho certeza que vocês já ouviram muita coisa a respeito disso. Inclusive eu já fiz muita coisa a respeito disso também. Aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente. Nós temos que entender o seguinte, que Paulo estava falando para crente, Paulo estava falando para a igreja, para irmãos, correto? Igreja de Corinto, aos irmãos da igreja de Corinto. É evidente que uma pessoa que não crê no evangelho, ele vai só comer um pão e beber um vinho, ele não tem nada para ele. Uma pessoa que não crê no evangelho, não crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, não crê que Jesus Cristo veio a esse mundo, que Jesus Cristo o salvou, foi para aquela cruz, morreu, na ressurreição ele teve uma nova vida, que não crê, que não nasceu de novo, é só um simbolismo. E Paulo estava dizendo para crente, uma pessoa que não crê não tem significado nenhum. E quando nós voltamos para Coríntios 11,
20 e 22, talvez Paulo nos dá uma pista do que seria esse indignamente. Olha lá, voltando para Coríntios 11, 20 a 22. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está dando uma bronca neles. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vês, Paulo está dando-nos uma pista do que significa esse comer indignamente. Estes cristãos não estavam observando o modo correto de fazer a ceia. Por isso se afastaram do seu real significado. Estavam fazendo da forma errada. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Paulo está dizendo assim, vocês estão fazendo qualquer outro ritual. Vocês estão participando de qualquer outra coisa, menos da ceia do Senhor. Vocês estão fazendo uma reunião social. Vocês estão comendo aqui, fazendo um almoço, vocês estão chamando isso de ceia, mas não é a ceia que vocês estão fazendo. Eles estavam tentando celebrar essa ceia de forma dividida e não na unidade, porque como eu disse no início, o que é a ceia? É o fortalecimento do corpo, unidade, cabeça e membro. Aqueles irmãos estavam fazendo a ceia de forma dividida. Os ricos desprezavam os pobres e os pobres ficavam do lado. Cada um fazia a sua ceia do jeito que achava que deveria ser. Porque olha aqui, ó. Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Espera um pouquinho. Nós estamos falando em ceia do Senhor, cumilança, embriaguez. Então, tem alguma coisa errada. E Paulo vem orientando aqueles irmãos desta forma. Olha lá, não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ali tinha ricos e tinha pobres, se reuniam para participar da ceia, uns comiam demais, outros se embriagavam e outros ficavam sem nada. Então Paulo começa a dar essa orientação justamente para isso, para que eles começassem, para que eles participassem, para que eles tomassem jeito e fizessem a ceia do modo correto. E como esse comer, esse indignamente, ele é interpretado hoje? De algumas formas. Primeiro, e aqui eu quero falar, o perigo de nós participarmos da ceia de forma rotineira, sem a devida importância, considerando que nós fazemos isso todo mês, isso é um perigo. Isso é um perigo. O Thomas diz o seguinte, que algumas dessas realidades espirituais, por se tornar rotineira, elas passaram a ser apenas rituais. E nós deixamos de dar o valor a essa realidade espiritual. Então aqui eu disse, o perigo de participarmos da ceia de forma rotineira, sem a devida importância, considerando que fazemos todos os meses, muitos colocam a ceia na rotina, sem a percepção real do seu significado. O pastor Ed René diz o seguinte, fazendo menção dele aqui, ele diz assim, muitos irmãos, no domingo de ceia, nem aparecem na igreja. Não vem, de jeito nenhum. Aí você vai perguntar, diz, irmão, por que não veio? Não, porque era domingo de ceia, é um domingo muito especial. Concordo. Outros só vêm no domingo de ceia. Aí você diz assim, mas por que você veio? Porque é domingo de ceia, é um domingo muito especial. Entendeu como é que é? Então, algumas pessoas pegam isso de forma rotineira e transformam isso. É um domingo de ceia, é um domingo como qualquer outro. Nós louvamos o nome do Senhor. A única coisa que nós estamos falando aqui é que a ceia ela precisa tomar um cuidado. Nós precisamos ter cuidado na hora de partir o pão de forma respeitosa, não de forma displicente. Por quê? Porque o Ed René também fala sobre o pecado. Que quanto menor a nossa consciência do pecado, menos damos valor à ceia do Senhor. Quanto maior a nossa consciência do pecado, maior o nosso valor à ceia do Senhor. Por quê? Porque para onde que remete a ceia do Senhor? Para a cruz. A ceia remete para a cruz. Como eu disse, a ceia remete porque o Senhor Jesus Cristo fez por você naquela cruz. Então se você acha, e aqui nós entramos em dois grupos,
que era para eu falar pouco, eu já estou falando bastante. 2 grupos. Nós temos os soberbos e arrogantes e nós temos os ignorantes. Primeiro, soberbos e arrogantes, que é aquele que diz assim, não tem pecado não. E se eu tiver pecado, são inofensivos, são pecadinhos. Primeiro que não existe pecadinho e pecadão. No reino de Deus, existe só as consequências. O cara diz assim, eu não tenho pecado, o meu pecado é inofensivo. E a Bíblia diz assim, não chame de inofensivo aquilo que Deus chamou de pecado. Não chame de inofensivo aquilo que o Senhor chamou de pecado. Nós achamos que não matar, não roubar, não se prostituir é pecado. Claro que é, mas e os íntimos? E os íntimos? E aquele que só você sabe? Aquele que só eu sei? Como eu disse aqui, aquele o pecado de estimação, não é? Pecadinho de estimação que eu não conto nem para Deus. Vai que ele descobre. E isso daí te impediria de vir para a ceia? Claro que te impediria. É pecado? Ué, eu não matei, irmão, essa semana, mas eu falei mal do meu vizinho. Rapaz, mas falei mal do meu chefe. Mas eu falei mal da minha vizinha, porque ela fala mal dos outros também, eu falei mal dela. Então é o seguinte, esse é o primeiro ponto, é o soberbo e o arrogante. Eu não tenho pecado. O segundo é o ignorante. Não, irmãos, entenda a palavra ignorante aqui, tá? Não é ofensa a ninguém. São cristãos que quando são chamados à ceia do Senhor, rejeitam. São cristãos que a hora de receber o pão rejeitam. Por que rejeitam? Pois no seu autoexame não se encontraram aptos para tomar do pão e do cálice. Foram reprovados no seu comportamento e por isso não participam da ceia. E aí tem uma frase que diz assim, examinam-se e consideram-se indignos e privam-se do Cristo que se ofereceu a eles. O Cristo que se ofereceu a eles. Como é que funciona isso? Faz um autoexame e coloca, é reprovado no seu autoexame baseado naquilo que nós pensamos, no nosso comportamento. Espera aí, eu me autoexaminei e essa semana não, esse mês não, hoje não, sabe por quê? Porque eu não estou pronto, eu estou em pecado, sabe, eu não estou em condições. Isso muitas vezes eu fiz ignorantemente, porque eu digo para você, que se eu e você partirmos para esse lado, nós nunca vamos tomar ceia, Senhor. Nós nunca vamos participar, porque aquele que diz que não tem pecado, a Bíblia diz que ele é verdadeiro ou é mentiroso? Ele é mentiroso. Aquele que diz, eu não peco, esse já é um mentiroso. Então, meu amigo, nós não participaríamos da ceia do Senhor nunca. Então esse indignamente, esse examine-se pois, agora nós vamos entrar no versículo de 28, que diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber do cálice. Tem uma versão que diz assim, examine-se pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba, você entendeu? Ele não está dizendo assim, talvez, não, examine você, meu amigo aí, faça o teu autoexame aí, fala com o Senhor e depois você vai para a mesa. Por quê? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, se eu julgasse você, eu não permitiria que você viesse para a mesa. Se você me julgasse, você não ia deixar eu vir. Mas quem nos julga é o Senhor, e quem nos perdoa também, que já perdoou, é o Senhor Jesus Cristo. E eu falo para você, Jesus foi para a cruz, não foi para perdoar meia dúzia dos nossos pecados, Ele perdoou todos os nossos pecados. Passados, presentes e futuros. Irmão, quer dizer que eu não peco mais? Não estou falando essa bobagem. Eu estou dizendo que ainda nós vivemos nessa carne. Ainda nós pecamos. Só que o Senhor Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. E hoje, quando nós cometemos os pecados, o Espírito Santo toca no nosso coração e diz, você pisou na bola, meu irmão. Você errou. Não é assim. Não é desse jeito. E aí, qual que é o nosso papel? Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa, Senhor. Me ajuda a não cometer mais isso aqui. Senhor, essa área, meu Pai, essa área está difícil, Senhor, para mim. Eu não estou conseguindo vitória nessa área, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque cada um, se a gente for conversar aqui com cada um tem uma área. Cada um diz, puxa, rapaz, nessa área aqui é o calo. Aqui o negócio pega, você entendeu? Aqui, olha, rapaz, está difícil.
mas o Senhor conhece cada área, aquilo que está lá no fundo do teu coração, porque a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha, né? O Senhor esquadrinha o nosso coração, Ele vai lá no fundo, conhece você e eu mais do que a nós mesmos, conhece você mais do que você mesmo, Sr. André. Você pensa que você conhece? O Senhor te conhece mais do que você mesmo, porque a tua palavra, antes dela ser pronunciada, o Senhor já conhece. Irmãos, esse autoexame é o momento de intimidade entre cristão e o seu Senhor. É o momento de nós colocarmos a nossa vida diante dele. É o momento de nós, verificar realmente. Irmão, você falou que o Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa todos. Mas nós pecamos ainda, pecamos. É o momento, se ficou alguma rusga, se ficou alguma coisa para pedir, se for algum momento, uma discussão, um problema com a minha família, com o meu irmão, com o meu vizinho, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, e chorar pelo pecado. O pastor Hernandes diz assim, nós hoje, a igreja hoje, ela não chora mais pelo pecado, ficou muito relativo, entendeu? Não, mas pecado é relativo, não, pecado é pecado, não chama de inofensivo aquilo que o Senhor chamou de pecado. Ficou muito assim, não, tal. A igreja precisa voltar a chorar, nós irmãos, chorar pelo pecado. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero andar nos teus caminhos, Senhor, santidade, meu Pai, eu quero estar no centro da tua vontade, caia por terra todo eu, que nem João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Senhor, seja o Senhor da minha vida, no meu trabalho, quem tem funcionários, Senhor, eu quero ser um patrão, Senhor, eu quero ser um empregado, um funcionário, para a honra e glória do teu nome. Eu quero glorificar o teu nome em todos os meus afazeres, em toda a minha vida, buscar a presença do Senhor. Por quê, irmãos? Porque quem come e bebe sem este autoexame, aí sim, come e bebe para juízo. Quem come e bebe o pão e o vinho de forma displicente, come e bebe para juízo. Então, indo para o finalizando, que eu vou falar só uma vez finalizando, domingo passado eu falei 3 vezes finalizando, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é uma ordem do Senhor, fazer isto. É em memória do seu amor por nós. É um laço de comunhão entre cabeça e membro. É um testemunho de Cristo, seu sofrimento e morte. É uma confissão da nossa esperança, até que Ele venha. E aí, é um privilégio para nós participarmos da ceia. É ou não é, irmãos? Fala a verdade. É um privilégio para nós participarmos da ceia, tomar o pão, tomar o vinho e dizer assim, em memória de mim, até que o Senhor venha. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não arrepia, não. Pode ser a última, hein? Pensou? Pensou? Domingo que vem não tem mais ninguém aqui? Rapaz, pode ser a última. Pode ou não pode? Pode ser a última. Pensou que maravilha? Rapaz, eu participei, foi da última ceia lá na comunidade. Viu? Que coisa, hein? Maravilha. Então, privilégio seu dobrado. Pode ser a última ceia que você vai participar. E depois só na glória. Novo vinho, lá com o Senhor, onde não tem choro, não tem meta para cumprir, não tem, né, irmãos? Não tem vizinho para brigar, não tem pecado. O próprio Senhor que vai clarear, não tem luz para pagar. Ô Senhor, maravilha. Então, irmãos, desta forma nós vamos fazer como o Senhor disse. Nós vamos examinarmos a nós mesmos. E eu vou falar para você, eu vou te dar 5 minutos, porque uma coisa que eu também aprendi desse estudo, a gente faz uma programação extensa, e no último minuto a gente diz, rapaz, esqueci da ceia, aí sai todo mundo ali para dar uma ceia, né? No última coisa que tem que fazer, e a ceia? Ou então vem aquele, rapaz, hoje tem ceia ainda, entendeu? Então a ceia é o seguinte, primeiro nós vamos examinar, primeiro nós vamos orar, primeiro nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Tá? Depois nós vamos participar.
Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois vá para a mesa do Senhor.